O capítulo já começa com aquele clima tenso de encarada. Sean Yeon tá totalmente pronto para a briga, olha bem na cara do adversário e manda real, dizendo que já que o oponente vai usar a técnica da borboleta dançante, ele pode dar o primeiro ataque, dando aquela moral pro cara. Enquanto se prepara para o impacto, o oponente começa a avaliar a situação e pensa que o Sean Yeon ainda está no nível bem inicial, enquanto ele já atingiu o nível de mestre ascendido. Ele sabe que a energia interna do garoto nem se compara com a de alguém que passou anos refinando a arte. Para ele, o fato de o Yeon deixá-lo atacar primeiro só prova que o garoto nem o considera uma ameaça real. Mas o sujeito decide que vai acabar com aquilo ali mesmo usando o seu ataque das 10 estrelas. E sem perder tempo, o Sean Yeon se lança com tudo para cima do cara. O professor Sang até toma um baita susto com a velocidade e se prepara para reagir, pensando no quanto aquele moleque é rápido de verdade. O professor tenta desferir um golpe, mas o Sean Yeon consegue bloquear a investida em cheio. Só que, no impacto, o pé do Yeon dá uma leve derrapada. Percebendo a brecha, ele não alivia e começa a empurrar o professor continuamente para trás. O professor Sang fica em choque com a força do garoto e pensa desacreditado no quanto o poder daquele jovem é maior do que ele imaginava. Ele percebe que usou a defesa das 7 estrelas e mesmo assim foi empurrado uns 5 passos para trás. A energia interna do garoto pode até não ser igual à dele, mas a força externa definitivamente não é brincadeira. Ele percebe que o Sean Yeon não vai entregar essa luta fácil de jeito nenhum e desabafa em pensamento, incrédulo por estar passando aquela vergonha na frente de todo mundo. No segundo seguinte, os dois se chocam novamente com extrema violência e o Sean Yeon dá um salto estratégico para trás para se reposicionar. O professor Sang, já perdendo completamente a paciência, esdraveja que como Yeon chegou ao nível de mestre ascendido, ele não vai escapar dali nem ferrando. E o professor parte para cima dele igual a um louco. Sean Yeon observa toda a movimentação e começa a analisar a situação, percebendo que consegue ver os movimentos do adversário perfeitamente. Mesmo sem a ajuda da Nano, ele entende exatamente o que o professor pretende fazer. Comparado com aquela técnica suprema de contra-ataque da Pedra de Safira, aquilo ali não é nada. Com uma agilidade impressionante, o Sean Yeon se esquiva do ataque. O professor Sang fica inconformado e pensa que o garoto tá tirando com a cara dele, já que entrou bem no alcance do seu ataque. Ele planeja usar a segunda forma para acabar com Yeon de uma vez por todas. Mas antes que o professor possa concluir o movimento, o Sean Yeon solta um contra-ataque devastador. O golpe pega todo mundo de surpresa, tanto os outros professores quanto os alunos que estavam assistindo. Os mestres entram em parafuso tentando entender o que acabou de acontecer e se perguntam como isso é possível, já que ele conseguiu anular a forma básica da técnica da espada dos 7 demônios, e ainda por cima a borboleta dançante, usando um movimento daqueles. O professor Sang fica furioso ao ser atingido e pensa na audácia daquele pirralho em lançar um contra-ataque nele. Com raiva, ele decide usar o ataque das 10 estrelas para arrancar a consciência do garoto de uma vez. Ele parte para cima com sede de sangue, mas o Sean Yeon percebe a intenção letal e sente o perigo do golpe. No instante seguinte, o ataque do professor atinge o Yeon em cheio. O corpo do garoto é tomado por uma dor insuportável enquanto ele pragueja que o maldito fez aquilo de propósito. Na mesma hora, a inteligência artificial Nano alerta na mente dele que os órgãos internos sofreram danos graves por conta de uma energia hostil invadindo o corpo. O Sean Yeon pede para a Nano aguentar firme e dar um jeito naquilo, e a Nano responde imediatamente acionando a regeneração acelerada dos danos internos. A tecnologia entra em ação instantaneamente, curando os ferimentos do Yeon. E mesmo sentindo uma dor absurda, em vez de recuar, o Sean Yeon avança ainda mais forte, atacando o professor repetidamente como se fosse um verdadeiro monstro. O professor Sang entra em pânico total, sem entender como o garoto tá fazendo aquilo, já que ele tinha certeza de ter causado um dano pesado. Ele não consegue compreender como o moleque continua avançando daquele jeito. Sean Yeon encontra uma brecha perfeita na guarda do adversário e percebe que é o momento exato de atacar. O professor Sang tenta se desesperar pensando em usar o Ki para se defender, mas não dá tempo. O ataque do Sean Yeon atinge as costelas do professor Sang com força total. As 3 costelas do professor são completamente fraturadas. O impacto é tão absurdo que o professor cospe sangue, perde o controle do corpo e desaba no chão, totalmente grog. A cena deixa todo mundo paralisado e horrorizado. O professor Sang, no seu último segundo de consciência antes de apagar, consegue apenas murmurar que o Sean Yeon é um verdadeiro monstro, caindo desacordado no chão. Por alguns instantes, o salão fica em um silêncio absoluto. É aquele famoso silêncio onde dá para ouvir até uma agulha caindo. No meio da multidão, o instrutor de Chan quebra esse gelo mental e pensa alto, reconhecendo que o garoto não estava mentindo e que o potencial de ameaça dele é gigantesco. Ele reflete sobre como a técnica da espada dos 7 demônios é lendária e quase impossível de contra-atacar, e ver o Sean Yeon anular aquilo como se não fosse nada prova que
ele é um verdadeiro prodígio, fazendo o instrutor se arrepender do fundo do coração por não ter escolhido Yeon para si. A comoção toma conta e os ajudantes entram em ação gritando para levarem o professor Sant para a enfermaria rápido, pois as costelas quebradas estão quase perfurando os órgãos. Os outros professores comentam entre si perplexos, lembrando que esqueceram de avisar que aquele mesmo garoto já tinha destruído uma sala de treinamento inteira dias atrás. Enquanto levam um professor desacordado, Cheon-Yeon aparece segurando o broche amarelo na mão. Os outros professores começam a murmurar entre si morrendo de vergonha por estarem passando aquele papelão na frente dos alunos. Mas o professor Jin Chang dá um passo à frente e fala com calma, dizendo que se esses jovens têm talento para superá-los, isso é a coisa mais natural do mundo e eles deveriam se orgulhar da próxima geração. Porém, ele confessa sorrindo que também se arrependeu de ter deixado passar um talento como o do aluno número 18. Com o fim das lutas principais, chega a hora do último combate do dia. Os professores se preparam sabendo que precisam vencer essa a qualquer custo para evitar um vexame completo, enquanto os alunos comentam ansiosos para ver mais uma luta incrível. O lutador da vez se aproxima do professor Jin Chang, cumprimenta com respeito e diz com humildade que, como ainda está aprendendo, espera conseguir absorver muita coisa durante a luta. O professor Jin Chang elogia a atitude do garoto e diz para darem o seu melhor. Os dois entram em posição. Ao ver a postura do professor Jin Chang exalando uma aura avassaladora, o garoto pensa impressionado na presença gigante do mestre, mas decide que vai dar tudo de si sem se arrepender. Ele avança com velocidade, dá um salto e tenta acertar um chute voador. No ar, ele pede mentalmente para Nano escanear a técnica de chute do professor para sua coleção, motivado pela performance incrível que o Cheon-Yeon tinha acabado de mostrar. O garoto solta uma sequência rápida de chutes, mas o professor Jin Chang se esquiva de cada um deles com extrema facilidade, movendo apenas o tronco. O garoto fica abismado ao ver o mestre desviando de tudo daquele jeito, e quando tenta ajustar a posição, o professor percebe a brecha e nota que a perna de apoio dele está totalmente exposta. O professor ataca, mas o garoto, num reflexo absurdo, usa o próprio braço do professor como apoio, pega impulso no ar e manda um chute giratório mortal buscando a cabeça do mestre. A plateia vai ao delírio achando que o golpe pegou, mas quando se chocam, o que espirra é sangue. O professor Jin Chang manifestou uma lâmina de energia invisível que e cortou a perna do garoto no ar. Caído no chão, o aluno percebe o nível absurdo do mestre, que nem precisou usar a espada para congelar a luta. Jin Chang olha para o garoto e pergunta o que ele vai fazer agora com a perna direita machucada. Demonstrando uma garra incrível, o garoto força a perna contra o solo, segura a dor e se levanta de volta para a base. Ele pensa consigo mesmo que precisa mostrar do que é capaz e superar aquela prova no próximo movimento. Inspirado por esse espírito de combate, o professor Jin Chang sorri elogiando a determinação do jovem. O garoto avança com tudo o que tem, ignorando a dor, e lança um ataque giratório de 360 graus. O professor desvia-se abaixando, e o garoto se assusta ao perceber que era uma técnica de ilusão. Antes que possa reagir, o professor surge por baixo e acerta um golpe no queixo dele, elogiando o estágio do jovem. Só que aquele golpe no queixo era apenas uma imagem residual. O garoto percebe tarde demais que caiu na armadilha da imagem pós-movimento, e o professor Jin Chang reaparece na frente dele cravando um golpe devastador no peito. O garoto voa longe e bate com tudo no chão, totalmente derrotado. A plateia comenta que derrotar um professor realmente não é para qualquer um e que o Cheon-Yeon só conseguiu por ser um verdadeiro monstro. O garoto caído lamenta a derrota em pensamento, sabendo que se fosse uma espada de verdade, teria sido decapitado. O professor Jin Chang se aproxima, estende a mão e consolando o garoto, diz que ele deu azar no sorteio por pegar alguém muito acima do nível dele, mas elogia sua técnica de ilusão e diz estar ansioso para ver sua evolução. O garoto agradece os conselhos do mestre do fundo do coração, enquanto o aluno perdedor sai mancando da arena. O Cheon-Yeon nota algo muito estranho nele. O rosto do garoto tá ficando roxo e o pescoço cheio de manchas vermelhas. Ele imediatamente pede para Nano escanear o aluno número 18 para analisarem isso mais tarde com calma. Nisso, os ajudantes começam a distribuir as espadas de madeira especial e alertam que elas não devem ser quebradas sob hipótese alguma, avisando também que quem conseguiu o broche amarelo agora é o líder oficial do seu grupo. Os alunos respondem em coro, pelo culto demoníaco. Com o encerramento da reunião, Cheon-Yeon pensa no seu próximo passo, tomar a pílula demoníaca para fortalecer sua energia, mas sabe que tem assuntos para resolver antes. Ele nota um grupo de alunos se aproximando, incluindo alguns dos mais fortes da academia. Antes que o Yeon fale algo, seu fiel seguidor Ubon toma a frente com imponência e pergunta se eles têm algum assunto pendente com seu senhor. Atrás dele, 4 seguidores montam uma guarda de respeito. Cheon-Yeon até pensa de canto, achando graça no quanto Ubong é emocionado e confiável ao mesmo tempo. Afinal,
Na noite anterior nos dormitórios, eles já tinham tido uma conversa séria onde decidiram que, apesar do medo das 6 grandes facções, seguir o Xiong Yun era a melhor chance de saírem da lama e subirem na vida, jurando lealdade absoluta a ele. De volta ao presente, um dos alunos se apresenta dizendo que se chama Wan Xiolo, elogia a luta espetacular do Yun e manda na lata que quer entrar para o grupo dele. O Bong vibra por dentro ao ver a fila que está se formando para entrar no time do seu senhor. O aluno explica que é da facção do punho demoníaco e que pode agregar muito valor no terceiro exame. O Bong até se assusta vendo tanta gente importante querendo vaga e se pergunta se o pessoal dos clãs secundários ainda vai ter espaço. Nisso, o Xiong Yun levanta a mão pedindo a atenção de todos e fala com uma voz firme e respeitosa, dizendo que fica honrado com o interesse, mas precisa ser transparente. Ele não quer montar um grupo apenas para passar numa prova. O caminho dele é perigoso, cheio de inimigos poderosos, e o que ele busca não são apenas guerreiros fortes para um exame, mas sim camaradas leais dispostos a caminhar e lutar ao lado dele até o fim. E é com essa declaração impactante do Xiong Yun que fechamos o episódio de hoje. E aí, pessoal, o que acharam dessa postura de líder do Yun? Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até a próxima.